Existem profetas nos dias atuais? Não, não existem, porque segundo Efésios 2, 19 e 20, a igreja foi construída, foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós tivemos um período, esse período próximo ali, esse período próximo a Jesus, né, nos apóstolos e nos profetas, um momento em que a igreja, os fundamentos da igreja foram lançados por esses homens, movidos pelo Espírito Santo, só que esses fundamentos não estão sendo mais lançados hoje em dia. Então nós cremos piamente na suficiência da Escritura, nós como pastores, inclusive, nós construímos, nós contribuímos para a edificação da igreja, não lançando fundamentos, mas sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, nós não estamos mais nessa fase de lançamento de fundamentos. Os profetas, os apóstolos serviram a este propósito, e nós que permanecemos depois, os pastores, os líderes da igreja, constrói sobre esse fundamento aí que já foi lançado e que está encerrado nas páginas da Escritura. Pastor Heleno, concorda? Olha, não, eu não concordo, é por isso que a gente está aqui nesse chamado debate, né? Vamos com muita cautela, com muita sabedoria procurar debater, porque a gente debate opiniões, né? A gente não somos, né? Já ia falando isso. A gente não é inimigos aqui, a gente apenas tem opiniões divergentes. Então a gente deve entender, eu entendo que os fundamentos que o pastor Isaac salienta aqui são os fundamentos da igreja, e eu penso que toda árvore, ela continua emanando a partir do seu tronco, a partir da sua matriz, a partir das suas raízes. Então creio numa igreja em que ela é o reino de Deus na terra. Cada denominação, ou a igreja, como nós podemos chamar a igreja invisível, ela é esse sacerdócio de Deus. Esse sacerdócio continua com o mesmo poder. O Espírito Santo de Deus continua com o mesmo poder, manifestando a cada geração, a cada tempo, a cada momento, convertendo corações, liberando palavras. E creio piamente no ministério apostólico, no ministério profético nos nossos tempos, à luz de vários textos bíblicos, que não podemos dizer que cessou a partir daí. Eu acredito que o Espírito Santo não cessou sua ação através dos homens, continua inclusive hoje. Como é que a gente pode, pastor Isaac, à luz daquilo que Paulo fala aos Efésios, em Efésios 4, determinar, por exemplo, que o ministério profético se tornou temporal, né? Então nós temos outros ministérios dentro daquilo que Paulo estabelece como fundamento. Em que fundamento a gente pode dizer que, olha, determinados ministérios cessaram e outros permanecem? Com base no que a gente pode argumentar isso? Com base no ensino geral do Novo Testamento, olhando para esses textos, inclusive em Efésios, nós vemos em Efésios 3, o texto que o bispo, pro ouvinte que está aí, às vezes não lembra, o texto que o bispo mencionou aqui, é o texto de Efésios 4:11, que diz que o Senhor levantou ali apóstolos, profetas, pastores e mestres, ou pastores e mestres, evangelistas e tudo mais, para a edificação, para o aperfeiçoamento dos santos, né? A questão é que isso realmente aconteceu, essas pessoas foram levantadas, inclusive os 12 apóstolos, 13 aí, dependendo da sua visão, mas os 12 apóstolos ali, utilizados, sendo comissionados diretamente por Jesus e utilizados para lançar os fundamentos. Mas o texto de Efésios 3, 4 e 6 diz qual era o conteúdo da profecia, qual era a função precípua de um apóstolo e um profeta. Está escrito lá no versículo 4: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, muito claro aqui, é importante salientar isso, que mistério na Bíblia não é algo que ninguém sabe, não é vamos achar agora, vamos partir de uma caça aos mistérios dentro da Bíblia. Não, mistério aqui e em todo o Novo Testamento é algo que foi oculto a gerações anteriores e revelado naquele tempo, revelado no Novo Testamento. Aqui ele dá um exemplo, né? Que revelação é essa? Que mistério é esse? A saber que os gentios
são coerdeiros, membros de um mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então, antigamente ninguém sabia disso, achava que a salvação estava exclusiva a Israel. Agora o mistério foi revelado, que os gentios também são coerdeiros dessa promessa. Então, nós vemos que a função precípua de um profeta, e aqui não se confunde os profetas do Antigo Testamento, daqui a pouco a gente faz uma distinção, mas o profeta lá de 1 Coríntios 14, o profeta de Romanos 12, 1 Coríntios 12, esses aí tinham a função de revelar doutrinas desconhecidas de outras épocas, de outras gerações. Então, eles traziam, por assim dizer, palavra de Deus que deveria ser obedecida, palavra de Deus diretamente revelada a eles. Então, essa era a função precípua do profeta no Novo Testamento. Mas no caso não bastaria, então, o próprio Cristo já cumprindo esse papel? Quer dizer, depois dele não haveria necessidade de mais ninguém revelá-lo, visto que ele já se revelou, né? Não, porque o Cristo não revelou todo o desígnio de Deus, por assim dizer. Todo o Novo Testamento, nós vemos que o papel dos apóstolos e profetas foi determinante para apresentar doutrina, por exemplo. Eu vou mencionar outro texto aqui, que o conteúdo da profecia era predominantemente doutrinário. Então, aquilo servia para a igreja como a regra de fé e prática. As pessoas tinham que obedecer aquilo sem opção de querer ou não. Era a doutrina que saía da boca do profeta. Então, Jesus não disse tudo, né? A revelação de Cristo no seu ministério não foi exaustiva, tendo sido o fundamento da igreja lançado, como esses textos dizem, pelos apóstolos e profetas. Quer dizer, pastor Heleno, então a profecia se limita apenas a uma questão de fundamentação, de fundamentos mesmo de uma visão, ou no Novo Testamento a gente tem a palavra profética com outros objetivos também? Não, eu creio, como já disse anteriormente, creio piamente que o ministério profético ele continua, inclusive nos dias de hoje. Eu não estou medindo o profeta, estou dizendo o ministério profético, certo? Quando o pastor Isaac diz que Jesus não revelou tudo, eu discordo, né? No tocante que ele é a revelação de toda a promessa, ele é a revelação, ele disse tetelestai, está consumado tudo aquilo que ele veio fazer, e ele veio cumprir e revelar a Deus em carne aos homens. Agora, o papel dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, vou dizer assim, né, da matriz apostólica, e aí nós vamos ter esses fundamentos sendo pregados, tudo isso é tranquilo de se compreender. Mas eu acho interessante quando Paulo diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, em 1 Coríntios 14, 1. Então eu acho assim, não, é só para esse tempo. Então eu tenho que retirar alguns versículos bíblicos e pensar que aqueles versículos só foram para fundamentar a fé cristã. Porque hoje não precisa mais, quer dizer, hoje fundamentar a fé cristã já não precisa mais. Todo mundo já está muito bem alicerçado na fé cristã. Então a própria palavra diz que faltando a profecia, e eu sei muito bem o significado aí no contexto geral do que queria se dizer como profecia, o povo se corrompe. Então existe sim, hoje, o poder profético, a ação profética, o ministério profético existe hoje, porque assim como no fundamento, eu disse anteriormente, é assim que se dá o crescimento. Você não pode extrair dos ramos aquilo que a matriz emana. Você não pode extrair do ramos a seiva da sua própria matriz. Então, a igreja, o reino de Deus, ele foi constituído com esses princípios. E citados aqui em Efésios 4:11, todos aqueles ministérios, eles perduram até hoje. Eu digo, ministério que é muito discutido, né? Que muitos batem na tecla e degladiam porque o ministério apostólico não existisse mais, foram só os 12, aí eu não entendo por que Barnabé, eu não entendo por que Timóteo e tantos outros aparecem ali, né? Eu não entendo por que outros aqui vão aparecendo como profetas, né? Esqueci o nome dele, já eu pego aqui, e vão aparecendo como profetas. Então é muito simplista para mim querer afirmar que foi só naquele tempo, só para fundamentar a igreja.
e não porque ela é uma parte, é um ofício, é um poder, é uma graça latente em toda a igreja, em todo o tempo, em todas as estações. Isso é parte do reino de Deus e não apenas um estágio da igreja na terra.